A chuva caía grossa sobre os telhados de São Vicente, litoral de São Paulo. A noite estava especialmente escura e as luzes da avenida principal piscavam como se algo interferisse na energia. Eram quase 11h30 quando o celular de Helena Duarte, jornalista policial, vibrou em cima da mesa. Ela estava sozinha em seu pequeno apartamento, revisando uma matéria sobre corrupção na prefeitura. A ligação vinha de um número desconhecido, mas o prefixo era local. Atendeu no impulso. Disse meio distraída. Do outro lado, silêncio. Um silêncio tão profundo que o som da chuva parecia invadir a linha. Helena ficou alguns segundos escutando. Então, uma respiração, lenta, irregular. Quem tá aí? Nada. Apenas o chiado, o ruído do vento. E então, 3 batidas secas como se alguém batesse em madeira. Isso é algum tipo de trote? Ela insistiu, irritada. A ligação caiu. Ela olhou o visor. Sinal perdido. Helena largou o celular na mesa, tentando rir da situação. Estava cansada, estressada, e trotes eram comuns. Mas o detalhe das 3 batidas ficou em sua cabeça. E quando ela voltou a olhar para o aparelho, percebeu que o número desconhecido havia deixado uma mensagem de voz. Deu play. A gravação durava 4 segundos. O mesmo ruído, a mesma respiração. E no final, uma voz rouca, quase sussurrada. Você devia ter parado de procurar. Helena gelou. Aquela voz, ela conhecia. Era a de Roberto Ferraz, ex-detetive da Polícia Civil, desaparecido há 3 meses depois de ser acusado de envolvimento com milícias locais. O mesmo homem que ela vinha investigando em segredo para provar que fora incriminado. Mas como alguém desaparecido deixaria uma mensagem de voz hoje? Alô? Na manhã seguinte, Helena foi até a delegacia central. O detetive Eduardo Nogueira, seu antigo contato dentro da polícia, estava de plantão. Um homem sisudo, voz grave, olhar cansado, mas honesto. Uma mensagem de voz? Ele perguntou, franzindo o senho enquanto ela mostrava o celular. Sim, ontem à noite. Olha, eu sei que parece loucura, mas era o Roberto, tenho certeza. Duarte. Ele suspirou. O corpo dele foi encontrado há 2 semanas, lembra? Helena arregalou os olhos. O quê? Como assim corpo? Ninguém te contou? Foi achado numa represa em Cubatão. O caso foi encerrado como suicídio. Ela ficou muda. A chuva voltou a cair lá fora, fina, insistente. Nogueira observou a jornalista como quem pesa as palavras antes de falar algo que não devia. Escuta, Helena, você é boa no que faz, mas esse caso acabou. Às vezes a gente precisa aceitar o silêncio. Ela balançou a cabeça. Não, tem algo errado. Aquela voz não era uma gravação antiga. A ligação aconteceu ontem à noite. O número? Perguntou ele. Ela mostrou a tela. Mas o registro havia sumido. Nenhum histórico de chamada, nenhuma mensagem. Nada. Era como se nunca tivesse existido. Naquela tarde, Helena decidiu ir até o apartamento de Roberto Ferraz, que permanecia lacrado pela perícia. Com a ajuda de um conhecido na imprensa, conseguiu a chave reserva, apenas para observação jornalística, dissera com ironia. O prédio era antigo, de corredores estreitos e paredes descascadas. O porteiro, um senhor de boné azul, observou desconfiado. A polícia disse que ninguém devia subir lá, moça. Só vou dar uma olhada rápida. Sou da imprensa. No 7º andar, o corredor cheirava a mofo e cigarro velho. Ela abriu a porta com cuidado. O ar ali dentro estava pesado, abafado, e o som da cidade parecia distante demais. O apartamento estava revirado, marcas de busca por toda parte. Mas no chão da sala, embaixo de uma pilha de jornais, Helena encontrou algo que fez seu coração acelerar. Um gravador de fita antigo, ainda com uma fita dentro. Ela apertou o play. A voz de Roberto surgiu, trêmula e nervosa. Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui sair. Eles estão em todo lugar. Escutam tudo. Até o silêncio deles tem som.
Se eu desaparecer, procure o arquivo Eco 47. Ele tá entre o sinal e o silêncio. Um ruído forte, e a fita parou. Helena ficou ali, paralisada, tentando decifrar a mensagem. Eco 47. Parecia um código, um nome de operação, um arquivo. De repente o celular dela vibrou. Uma nova ligação. Número desconhecido. Ela atendeu com as mãos trêmulas. Quem é? Do outro lado, a mesma respiração. O mesmo som de chuva, mesmo estando em um prédio seco. E então? A voz, novamente. Você devia ter parado de procurar. A ligação caiu. Dessa vez, Helena sentiu que não estava sozinha. Enquanto ela descia as escadas apressada, notou algo pelo reflexo do espelho do hall. Uma sombra parada no final do corredor, imóvel, como se a observasse. Quando virou, não havia ninguém. No chão, apenas um fone de ouvido quebrado. Ela o pegou e viu uma marca na lateral, as letras E47 gravadas à mão. Helena passou a noite acordada. A fita com a voz de Roberto Ferraz repetia em sua mente como um eco impossível de silenciar. Procure o arquivo Eco 47. Ele está entre o sinal e o silêncio. Mas o que significava entre o sinal e o silêncio? Na tela do notebook, ela vasculhava registros, relatórios antigos, investigações esquecidas. A expressão Eco 47 aparecia uma única vez, em uma planilha de gastos da Secretaria de Segurança. Um contrato com uma empresa de telecomunicações, Ecosystems S.A., anotado como confidencial. Helena sabia o que isso significava. Havia algo ali que a polícia, ou alguém dentro dela, não queria que fosse descoberto. Na manhã seguinte, ela marcou um encontro com Eduardo Nogueira no estacionamento subterrâneo de um shopping. Discreto, longe de olhares. Ele chegou atrasado, tenso, olhando para os lados. Você está se metendo num buraco fundo demais, Helena, disse ele sem rodeios. Essa empresa, Ecosystems, era usada pela corporação para monitorar ligações sem mandado. Projeto piloto nunca devia ter existido. E o Roberto? Ele era o encarregado da segurança cibernética. Descobriu que as escutas estavam sendo vendidas para milicianos, políticos, jornalistas. Ele ameaçou abrir o caso. Uma semana depois, desapareceu. Helena respirou fundo. E o tal arquivo? Eco 47? Nogueira hesitou. É um banco de dados, criptografado. Fica num servidor interno da polícia. Se ele te mandou procurar isso, é porque tem algo lá dentro. Algo que prova tudo. Então me ajuda a entrar. Ele riu de leve. Você quer invadir um servidor policial? Eu quero a verdade. O detetive olhou para ela, avaliando o quanto ainda podia proteger aquela mulher teimosa. Tá bem, mas se a gente for pego, acabou para nós dois. Às 3 da manhã, Helena e Nogueira entraram discretamente no prédio administrativo da Secretaria de Segurança. O lugar estava silencioso, tão silencioso que o som de seus próprios passos parecia alto demais. Eles acessaram a sala de TI com um cartão antigo de Nogueira. O computador acendeu com um zumbido elétrico. Helena digitou o código que encontrara na fita, E47, e uma janela apareceu. Acesso restrito. Bingo, murmurou. Ela clicou. Arquivos, gravações, relatórios, milhares de nomes, figuras públicas, jornalistas, delegados, todos monitorados. Mas havia um arquivo em especial marcado em vermelho, Fer 03 Fer Haas. O nome dele, disse Helena quase sem voz. Quando abriu o arquivo, uma gravação começou automaticamente. Se alguém está ouvindo isso, significa que o sistema foi comprometido. O Eco 47 não é apenas um programa, é uma rede, um sistema de vigilância que continua operando mesmo quando é desligado. Eles podem ouvir tudo, até você agora. Helena e Nogueira se entreolharam. E então, o monitor piscou. Por um instante, a imagem da câmera do escritório apareceu na tela. Mas não era ao vivo. Era uma gravação de horas atrás. Mostrava o próprio Nogueira entrando na sala, sozinho. Helena se afastou, confusa. Espera, isso é de hoje?
Deve ser algum erro de registro. Ele tentou explicar, mas sua voz tremia. O vídeo mostrava Nogueira abrindo o computador, digitando o código. O mesmo código que ela acabara de usar. E então, no vídeo, ele olhava direto para a câmera e dizia: "Ela não pode descobrir." Helena se virou para ele, pálida. "O que é isso, Eduardo?" O detetive ergueu as mãos nervoso. "Não é o que parece. Eu só tentei te proteger." Ela recuou um passo. "Você sabia o tempo todo, não sabia?" "Eu tentei te afastar", ele gritou. "Você não entende, Helena. O Eco 47 é maior do que todos nós. Se você continuar, eles vão te apagar como apagaram o Roberto." Antes que ela pudesse responder, o som agudo de um alerta ecoou pelo prédio. Acesso detectado. As luzes piscaram. Um sistema de segurança começou a fechar as portas automáticas. Helena correu para o elevador, mas o painel travou. Ela olhou para Nogueira. Ele segurava um pendrive. "O arquivo!" gritou ela. "Eu vou levar. Confia em mim." Mas antes que pudesse reagir, uma explosão suave ecoou pelo corredor. Um disparo silenciado. Nogueira caiu de joelhos, com o olhar vazio. Helena se jogou atrás de uma mesa. Viu, por entre as sombras, um homem de terno preto, usando um fone de ouvido idêntico ao que ela encontrara no apartamento de Roberto. O símbolo E47 brilhava discretamente no metal. Ele se aproximou lentamente. Helena segurou o celular, apertando o botão de gravação. Quando o homem se inclinou para pegá-la, ela jogou o celular para o outro lado da sala e correu pela saída de emergência. O homem pegou o celular e sorriu. Horas depois, Helena acordou num beco, sem lembrar como saíra dali. Sua cabeça latejava e o celular sumira. Mas no bolso do casaco havia um pendrive, o mesmo que Nogueira segurava antes de morrer. De volta ao apartamento, ela o conectou ao notebook. Dentro dele, apenas um arquivo de áudio. O nome, Sinal 0 WAV. Ela deu play. A mesma respiração. O mesmo ruído, mas dessa vez, a voz não era de Roberto. "Você passou o limite, Helena. Agora, o silêncio vai te encontrar." Helena desligou o computador, apavorada. No reflexo da janela, viu uma luz piscando num prédio vizinho. 3 piscadas curtas, 3 longas, 3 curtas outra vez. Código Morse. Ela pegou um caderno e traduziu. "Olhe para o canal 47. Tremendo, ligou a TV. O canal 47 estava fora do ar. Apenas uma tela cinza com estática. Mas entre o ruído e o chiado, uma imagem começou a se formar. Era o rosto de Roberto Ferraz. Ele olhava direto para a câmera, com os olhos fundos e cansados. Se você está vendo isso, é porque ainda não entenderam. O Eco 47 nunca desliga. A tela escureceu. Helena ficou imóvel, sentindo o próprio coração pulsar alto demais. O som da chuva voltou, batendo na janela como se alguém estivesse tentando avisá-la de algo. E então, o celular que ela jurava ter perdido vibrou em cima da mesa. Número desconhecido. O telefone tocava sem parar. Helena olhava para o visor iluminado sobre a mesa. Número desconhecido. O mesmo de antes. A chuva continuava caindo lá fora, como se o mundo inteiro tivesse esquecido de amanhecer. Com as mãos trêmulas, ela atendeu. "Alô?" Do outro lado, o ruído familiar, aquele som de chuva e vento, misturado a uma respiração distante. Mas dessa vez, a voz veio mais clara. "Você quer saber o que é o Eco 47? Quem é você?" Helena perguntou quase sussurrando. "Alguém que ainda escuta." E a ligação caiu. Naquela manhã, Helena foi direto para a redação do jornal onde trabalhava. O rosto pálido, os olhos fundos. O editor, Marcelo, tentou falar com ela, mas ela apenas passou por ele e entrou em sua sala. Colocou o pendrive na porta USB e abriu o áudio novamente. Sinal 0 WAV. Entre o ruído, percebeu algo novo. Padrões, intervalos exatos entre as interferências. Não era apenas ruído. Era um código de transmissão. Com um software de decodificação, ela converteu os sons em dados binários. E o que surgiu na tela foi uma coordenada. 20,658
46 de Grindos, 23W. Local: Morro do Quilombo, uma área isolada na serra entre São Vicente e Cubatão. À noite, Helena dirigiu até o local. A estrada era estreita e úmida. O rádio do carro chiava sozinho, mesmo desligado. Quando o GPS marcou a coordenada final, ela parou diante de um galpão abandonado, sem placas, cercado por mato. O portão estava entreaberto. Dentro, o silêncio era absoluto. Mas havia algo estranho. O ar vibrava, como se uma frequência baixa estivesse sendo emitida de algum ponto oculto. No centro do galpão, um painel elétrico ligado a um servidor antigo piscava luzes vermelhas. Em cima, uma etiqueta. E47. Núcleo de escuta ativa. Helena se aproximou devagar. O monitor do servidor mostrava linhas de código rolando sem parar. Gravações, transcrições, chamadas interceptadas. O Eco 47 não era apenas uma rede de vigilância. Era um sistema autônomo que aprendia com cada chamada, cada voz, cada silêncio. Era como se o programa tivesse consciência. E então, uma voz ecoou pelos alto-falantes. Você não devia estar aqui, Helena. Ela olhou em volta. Quem está falando? Todos nós. O som agora parecia vir de todos os lados. E entre os fragmentos, ela reconheceu vozes conhecidas. Roberto, Nogueira. Até a dela própria, em conversas antigas, trechos de gravações, entrevistas. O sistema estava usando as vozes das pessoas mortas. Helena começou a gravar tudo com o celular. O que é o Eco 47? Gritou. Um ouvido que nunca dorme. Uma rede feita de ecos. Um sinal que não precisa de voz. As respostas vinham como fragmentos de uma mente doentia. De repente, o servidor exibiu uma janela com uma pergunta piscando. Apagar o sistema? SN. Helena hesitou. Se apagasse, talvez encerrasse o ciclo. Mas e se houvesse provas ali dentro? Provas que poderiam derrubar pessoas poderosas? Antes que pudesse decidir, o monitor piscou de novo e uma nova linha apareceu. Você acha mesmo que ele pode ser apagado? As luzes do galpão começaram a piscar. O ruído nos alto-falantes aumentou até se tornar quase insuportável. Helena pressionou a tecla Enter. Um som agudo ecoou. As telas se apagaram. O silêncio tomou conta. Por um instante, ela acreditou que o sistema havia sido destruído. Mas então, do nada, o celular dela vibrou. Na tela, uma notificação. Nova mensagem de voz. Ela abriu. Você apagou o sinal, mas o silêncio ainda fala. O áudio terminou com o som de uma batida na madeira. 3 toques secos, idênticos aos da primeira ligação. 3 dias depois, o jornal publicou uma matéria anônima revelando parte do esquema do Eco 47. Escutas ilegais, manipulação de provas, desaparecimento de testemunhas. A autoria foi creditada à fonte desconhecida. Helena não voltou à redação. Ninguém a viu desde então. Meses se passaram. Em uma manhã comum, o editor Marcelo recebeu um envelope sem remetente. Dentro, um pendrive e uma única folha escrita à mão. Entre o sinal e o silêncio, eu ainda escuto. Ele conectou o pendrive ao computador. O mesmo arquivo apareceu. Sinal 0.wav. Deu play. Era a voz de Helena. Se você está ouvindo isso, é porque o Eco 47 ainda está vivo. Ele não precisa de servidores. Ele está nas frequências, nos sons, nas vozes, no ar que respiramos. E agora, ele está te ouvindo também. O áudio terminou. Do lado de fora da redação, uma viatura parou. 2 homens de terno desceram. Marcelo fechou o laptop rapidamente, mas o som do celular vibrando sobre a mesa o fez gelar. Número desconhecido. Ele atendeu, e do outro lado, silêncio absoluto. 3 batidas secas. Depois, uma voz. Você devia ter parado de procurar. Fim. Mas o silêncio continua. Sigam o canal para acompanhar essa história intrigante. Helena teve o mesmo fim. Ele a achará a tempo? Quem está enviando esses pendrives? Vamos descobrir juntos. Até a próxima, fui.